Oi, agora sim. Oi, povo, tudo bom com você? Seguinte, depois de ler as observações e ler também o documento que vocês me compartilharam ou me enviaram, eu quero aqui fazer alguns comentários sobre o documento e sobre o texto, como eu coloquei lá que tinha algumas coisas, tá? Primeira coisa, já vi também que vai ser transformado em texto, isso e aquilo, beleza, mas sem problema algum. E aqui minha professora Conceição, com o maior carinho e respeito possível, como sabe que assim eu tenho, se esse documento foi preparado por uma outra turma, uma outra turma ou um outro colega professor, eu quero somente observar que nos novos modelos da ABNT para trabalhos acadêmicos em diagnóstico organizacional, o que eu tenha lido, ele não cabe neste modelo, tá? O diagnóstico organizacional, ele é feito em caixinhas bem pontuais, como se fosse uma planilha. E eu mostro já já como se fazer isso. Ó, meninos, 3, 2, 3, 2, formatação ok, é isso, mas aqui, ó, vocês têm uma margem de 1.15, 1.12,5. Isso não é margeado em canto nenhum. Ou é 1 para trabalhos quando é APA, ou 1,5 para trabalhos quando é ABNT. Então, tenha atenção a isso aqui, tá ok? Então, sugestão, seleciona lá o texto de vocês. Selecionando o texto, vocês vão ver que ele está aqui, ó, marcado em 1, e está tudo na mesma marca. E é o parágrafo aqui veio para 2,5, e também não está nem 2,5 aqui, está menos de 2,5, tá vendo? É nessa circunstância que eu comentei com vocês sobre o erro de textualidade, tá bom? Vamos lá, outra coisa que eu vi aqui com vocês. A identificação da empresa. Qual é a empresa? Não tem, né? Então, a empresa, o nome da empresa. A atividade está aqui, o CNPJ, o endereço. Isso aqui não cabe em relatórios de diagnóstico, tá? E João Pessoa, estado, CEP, tudo vocês separaram ou por uma barra ou por dois pontos. E por que só aqui com a vírgula? Tá ok? Então, atenção a isso. A observação aqui é ano de fundação, mas começa com um mês. Então, o mês vem para depois, ok? Então, a forma jurídica, organização religiosa, estilo administrativos, um singular e um plural. Atenção a isso. Setores equivalente a ministérios. As atividades por seus representantes, ok? Vamos para frente, ó. Esse aqui é minúsculo, ok? Área responsável pela administração de materiais. Olha só como vocês colocaram esse textinho aqui. Como a atividade fim da instituição religiosa não visa o comércio... isso aqui eu vi alguma coisa sobre isso aqui, mas deixei para vocês corrigirem. Vamos conversar sobre ele. Como a atividade fim da instituição não visa o comércio ou algo do tipo, não cabe texto, não cabe forma coloquial de como a gente conversa em textos, em relatórios. Então, como a atividade fim da organização não está alocada em atividades comerciais ou industriais ou de geração de matéria-prima, não foi encontrado, não há necessidade de produtos em estoque ou suprimentos. Ponto. Suprimentos de alguma coisa, que isso aqui foi copiado de algum canto, jogado aqui e não completou a frase. Tá vendo aqui, ó? Suprimentos, ponto. Portanto, existe um setor de... Se não preciso disso e, portanto, existe um setor de patrimônio e logística, esse portanto não cabe. Essa conjunção aí, ela não continua o texto anterior, porque não visa, portanto, existe. Consegue enxergar? Então aqui seria trocar de cara essa conjunção. Contudo, existe um departamento ou um ministério que gerencia o patrimônio e a logística. Aí vem, porém, não. Ó, tem negação aqui, tem afirmação aqui, negação aqui. Cuidado com essa textualidade de vocês. Tá? Tá negando, afirmando, negando. Epa, quem faz o que, quando, onde, como, por exemplo. Segura. Ok? Então, não existe dedicação dessa forma, por ser um trabalho voluntário, não há dedicação exclusiva ou não há cumprimento de horário na organização. Tá, ok? O levantamento de materiais necessários à utilização é realizado. Ok? Pode deixar feito? Pode. Eu sugiro realizado. Com o intuito de suprir necessidades em tempo real. Não há armazenamento ou reserva de quê? De quê? De produtos para o
cotidiano, opa, de produtos especiais, mas há sim reserva de quê? De material de limpeza e conservação. Isso aí vocês viram lá com a gente, ok? Então, compras. Depois de dois pontos é letra minúscula. Tudo bem? Então, esse é o texto de vocês. Eu vou levar agora. Olha como ficou o organograma. Olha a base lá de cá, olha para lá, olha aqui. E organograma com fundo marrom. Não, tira esse fundo marrom daqui, tá? E coloca a borda na caixa. Lembrando que o pastor titular, a caixa é maior. A assembleia, a caixa é bem próxima desse aqui. Os pastores titulares têm o mesmo tamanho de caixa daqui. O auxiliar de serviços gerais, a caixa é menor. E os ministérios, baseado no Drump, pode estar aqui na vertical, aqui assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Posso deixar assim também? Pode, contanto que o auxiliar de serviços gerais esteja aqui do lado e não na mesma linha dos ministérios. Tá ok? E a caixinha desse aqui é menor do que essas aqui. Tá bom? Fonte, não tem? Não tem explicação do que é organograma, qual é a tipologia. Calma, vamos melhorar isso aqui. E a problematização a gente vê já. Vamos para um que eu montei aqui para a gente conversar. Onde ele está aqui? Deixa eu voltar lá no início. Ah, não acredito. Eu travei na transmissão. Deixa eu reiniciar. Tá vendo que o Word, quando eu brinco com esse negócio que trava, aí, não, o professor não gosta de Windows. Não gosto. Por quê? Os pacotes de Windows foram feitos para funcionar em Windows. Quando eu boto aqui, complica um pouquinho. Ele já está inicializando para que a gente possa conversar sobre a segunda parte do que eu montei para vocês. Tudo bem? Então, com essa segunda parte e a problematização, eu darei algumas sugestões para você. Aguenta só um pouquinho que tá indo. Pode até avançar um vídeo um pouco mais, você vai observando ou assisti-lo em velocidade 2, que você no instante identifica o ponto de inicialização. Pronto. Opa, aqui é um artigo que eu estou terminando. Vamos diminuir isso aqui. Vamos diminuir isso aqui também. Era o meu produto. Ah, ok, chegou. Ó, esse é o material que vocês... Ah, já foi recuperado tudo isso, eu sei. Foi recuperado esse aqui também, eu já gravei. Esse aqui é o que vocês trouxeram para mim. E esse aqui é o que eu mostro a vocês. Tudo bem? Vamos lá? Olha só. Temos uma margem aqui. Um cabeçalho que diz o que é, para onde é e quem é. Então, são o Instituto, descreve o Instituto e na UAG. A docente orientadora é a professora doutora Maria Conceição Monteiro Cavalcante, o grupo de trabalho e o diagnóstico organizacional de prática de pesquisa e administração de materiais. Eu acho que tem e de patrimônio também, eu acho que é isso aqui que completa, né? Caixa posterior, identificação da empresa. No caso da empresa, da organização. Ok? Da organização. O nome e logomarca. Logomarca não, o nome e a logo. Dados cadastrais. Localização, CNPJ, ano de fundação, atividade de fim, forma jurídica, quantidade dos funcionários. Está aqui, ó. Dados organizacionais. Tudo isso na margem 3, ó, tá vendo? E na margem 2 aqui, ó. Dados organizacionais, o estilo administrativo. Aqui eu corrigi o texto de vocês e deixei esse texto aqui para vocês lerem depois. Dados da administração de materiais. Aí vem características gerais. Ok, como eu falei aqui, corrigi isso do tipo, corrigi essas coisas. E procedimentos da administração de materiais. Aqui eu não revi, mas corrigir alguma coisa que está aqui. Ah, vi alguma coisa aqui mais simples. Compra, armazenagem, estocagem, movimentação, logística, o organograma, como eu falei para vocês, corrigir esse organograma, dizendo o que é um organograma, de onde vem o organograma, quais são as tipologias e classificando esse organograma. Figura 1, organograma da Igreja Batista da Orla. Fonte, pesquisa direta 2000, fonte, 2 pontos, pesquisa direta 2018. E o ponto aqui, esse ponto aqui é semelhante a esse aqui, ó, procedimento 5. E aqui nós temos o organograma, que será o procedimento 6. E problematização, procedimento 7. Então, vamos lá. Aqui é o que eu quero comentar com vocês. Após a primeira visita técnica, em virtude do que foi observado, constatamos que o problema mais nítido dentro do campo empírico solicitado foi: por que tem uma letra maiúscula, depois
se não tem ponto, nem nada, isso não é a palavra com que pede letra maiúscula. Tá? É pensar nesse tipo de coisa. E por que aspas e itálico? Não. Ou uma coisa ou outra. A aspas não é citação. Então, possivelmente, deixaria ela, a pergunta, em itálico. Qual a ligação entre inventário e a função social? Não, ligação não. Oi. Qual a relação? Qual a relação entre inventário e a função social de uma instituição religiosa? Olha só, dois tipos de pontos aqui, uma interrogação e um ponto. Cai fora isso aqui, ó. Dentro dessa perspectiva, vírgula, junto aos dados coletados e informações adquiridas, não se separa o sujeito, isso aqui, ó, dados coletados e informações adquiridas, sujeito, tornou-se perceptível que o objetivo da pesquisa consiste em caracterizar a dependência dos recursos materiais de instituições. Caracterizar a dependência de recursos patrimoniais de uma instituição religiosa. Ok. Tá? Só dar uma melhorada aqui no que é aspecto problematização. Após a primeira visita à organização, não é visita técnica, é a organização, em virtude do que foi observado e anotado, constata-se, sugestão é não se inserir, mesmo no diagnóstico, constata-se que o problema mais nítido dentro do campo empírico solicitado, eu acho que não é o solicitado aqui, tá? O problema mais nítido dentro do campo empírico está para identificação da relação entre o inventário e a função social, ou reside na pergunta qual a relação entre o inventário e a função social de uma instituição religiosa. Dentro dessa perspectiva, junto aos dados coletados, ok, problematização fechou. Se colocando aqui descrição, fundamentação teórica para o organograma, destacando que ele aqui, eu coloquei aqui, ó, lá, como atividade fim, comércio ou algo do tipo, saísse do tipo, né, não há necessidade de produtos em estoque ou suprimento de, faltou corrigir isso aqui. Aí eu completei aqui, ó. Existe um setor de patrimônio e logística, porém não há dedicação exclusiva pelo fato de ser ocupado por voluntários, assim como o levantamento de materiais, o que eu corrigi foi isso aqui, eu acho. O levantamento de materiais necessários para a utilização é feito com o intuito de suprir necessidade em tempo real. Não existe armazenamento, reservas. Aí falei alguma coisa das compras, existem 2 almoxarifados, 2 não é numeral, é por escrito, de 0 até 9 é por escrito, de 10 até infinito, você pode escolher se vai por escrito ou numeral. Um dos recursos utilizados para recursos utilizados cotidianamente e outro para recursos sazonais. Ornamentação usada no Natal de... Aqui vocês no outro têm usadas, com plural, cuidado. Não existe depósito de recursos reservas. O local conta com 2 veículos, carrinho de banco que estava aqui no fim, eu trouxe aqui para o meio, para transporte. Ok. Então é isso que eu sugiro que seja anotado. Converse também com a professora Conceição, que ela pode também ter visto esse vídeo, que está disponibilizado para vocês, ok? Grande abraço, paz, saúde e felicidades. A gente se encontra em